hoje já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar um link com seus contatos e em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós estamos aqui para fazer duas coisas que nós devemos fazer todos os dias. Bendizer o nome do Senhor, né? Sempre estarmos diante da sua palavra, para que possamos aprender a viver bem. A vida diz, pela boca de Quer dizer, existe um conselho pela boca de Pedro: se você quiser ver dias felizes, que refreie a sua boca do mal e não fale dolosamente com a sua boca. Então, hoje nós estamos aqui para que a nossa boca proclame a bondade do Senhor. Que bom nós estarmos aqui, estamos vivos no planeta Terra. E a gente hoje vai falar de um salmo bastante interessante, apesar de conta que todos os salmos são interessantes, mas este salmo é um salmo que nos ensina muito a respeito de sofrimento, porque todos nós que vivemos no planeta Terra vamos passar por sofrimento. Jesus mesmo, o nosso Senhor, disse que nós devemos estar preparados, porque Ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, e aflições vai tudo. Coloca lá sofrimento, dor, dificuldades, problemas, broncas, por assim dizer, mas Jesus acrescenta: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Significa dizer que nós iremos passar por situações complicadíssimas, todavia, se colocarmos e entendermos e vivermos segundo a perspectiva da cruz de Cristo, nós venceremos todas as coisas assim como Ele venceu. Porque a vida, como diz um amigo meu, ela é ao vivo, ela não é em preto e branco. Nós passaremos por lutas, dificuldades, mas nós também passaremos por alegrias, por contentamentos, e nós devemos ser sábios, conforme diz a palavra do Senhor, lá principalmente no livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, e você e eu podemos ler o livro de Provérbios 12 vezes ao longo do ano, se nós lermos um provérbio por dia. Então, você pode fazer isso, como eu faço, ler o provérbio do dia, e a cada dia, no final do mês, você está lendo o livro todinho de provérbios e vai repetir até terminar o ano, e no mínimo 12 vezes, de muita graça, de sabedoria da parte do Senhor. E aqui nós vamos ler um salmo de número 74, que é o salmo de Asaf, que é um lamento. Aquele salmo, muitas vezes a gente pensa, não, um salmo de louvor, cantando, alegria, não, mas aqui é um salmo que expressa a dor, que expressa, por assim dizer, a angústia de um homem que é um homem de Deus, é um homem de oração, é um homem de vida correta, um homem de vida justa, mas estava no momento assim, passando por uma dificuldade, passando por uma situação de angústia, como todos nós passamos. Eu creio que você já passou por momentos de angústia, e como eu, e pergunta: onde é que está Deus nessa história todinha? Onde é que está Deus nesse arranjo da minha vida neste momento? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se ausentou do planeta Terra? Será que Deus está me culpando, me condenando, me justiçando por alguma coisa? Como aqueles amigos de Jó, quando foram visitar Jó, a primeira coisa de sabedoria que eles fizeram foi ficar calado por 7 dias. Os amigos de Jó chegaram, os 3, depois entra um quarto, mas logo no primeiro momento, os 3 amigos de Jó, vendo a situação de Jó, ficaram calados por 7 dias. A melhor coisa que tem é nós ficarmos calados em situações que nós não conhecemos. Aí, depois de 7 dias, eles começaram a falar e disseram
Jó, tu está assim porque certamente você pecou, um pecado cabeludo, e aí Deus retribuiu para você essa situação toda. Quem sabe seja uma situação pela qual Asaf também está passando aqui, de angústia, de dor, ele não sabe resposta nenhuma da sua situação e clama a Deus, ele busca a Deus, ele invoca a Deus para que possa entender toda essa movimentação de vida. E eu quero ler o Salmo 74 e a gente vai conversar aqui sobre ele, tá bom? O Salmo 74 diz assim: Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retraís a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimárias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste os rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de um pequeno pombo, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado ou oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Esse é um salmo de dor, de lamento, de perplexidade. Ele está tendo uma reflexão sobre a vida comunitária em que Asaf estava inserido. Para você ter uma ideia, eu não vou parar versículo por versículo aqui, você já ouviu e você depois pode ler novamente o Salmo 74. Eu vou falar de um contexto e aplicar a nossa realidade. Tudo indica que esse salmo foi escrito após a invasão babilônica. Você sabe que o reino de Israel, depois da morte de Salomão, com o reinado de Roboão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, cuja capital era Samaria, tinha 10 tribos. Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, o que acontece? O Reino do Norte foi destruído no ano 722 a.C. pelos assírios, por causa das rebeliões, por causa da idolatria, por causa das feitiçarias, por causa da rebeldia de todo o povo, das 10 tribos. Deus manda a destruição. A mesma coisa acontece com o Reino do Sul, no ano
586 antes de Cristo, Nabucodonosor vem e destrói. Os babilônios destroem Jerusalém e levam cativos muitos de Jerusalém para a Babilônia. É lá que vai Daniel, Ezequiel, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego, e eles são levados para viver numa terra estranha, uma terra distante. E este salmo aqui revela, mostra o que Asaf presenciou. Ele presenciou a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, porque quando diz assim, Senhor, tu que habitas no Monte Sião, porque o Monte Sião, as montanhas de Sião, era onde estava firmado o templo estava edificado naquele lugar. Então, naquele lugar que tinha o templo, que tinha o esplendor da época, quando Salomão erigiu o templo, onde os levitas, onde os sacerdotes, onde o povo sacrificava, adorava, cantava, uma multidão se reunia no templo e ao redor do templo a adorar o Senhor, agora acabou, porque o templo foi destruído, o povo foi, por assim dizer, levado cativo, e houve uma destruição em toda a estrutura social de Israel. E aqui Asaf está retratando o seguinte, Senhor, os teus adversários estão gritando, estão clamando, estão tirando, por assim dizer, brincadeira conosco, dizendo onde que está teu Deus, cadê a força desse Deus, cadê essa nação que é considerada uma nação poderosa, uma nação imponente. Por que está acontecendo isso com vocês? É porque vocês são fracos. Mas se nós olharmos na realidade, nós vamos verificar que tudo o que aconteceu com Israel foi um resultado, um subproduto da desobediência crescente ao longo de um tempo em que Deus mandava profetas, Deus mandava emissários, Deus mandava mensagem dizendo se arrependam, mudem de caminho, mudem de pensamento, mudem a história de vocês. E o povo, a começar pelo rei, não dava ouvido às mensagens do Senhor. E o que aconteceu? Destruição, porque Deus é justiça, Deus é amor, mas o seu amor não está dissociado da sua justiça. Então Deus traz o quê? Traz juízo sobre Jerusalém. E aqui Asaf está clamando ao Senhor, Senhor, estão dizendo que a gente não vai mais se reerguer, estão dizendo que a gente foi queimado completamente, os lugares santos, a cidade, o templo, tudo foi destruído, nossos adversários estão nos afrontando. Agora vamos trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes, tem situações em nossa vida que são originadas por nós mesmos, tem situações que acontecem em nossas vidas como resultado de ações malignas, e tem situações em nossas vidas que o próprio Senhor permite pela sua soberania. Então, veja bem, tem situações que eu provoco, ando em desobediência, ando em desacordo com a palavra de Deus, e a Bíblia fala lá no livro de Gálatas que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai receber o resultado da sua semeadura. Então, se eu pratico maldade, apesar de ser crente, apesar de estar na igreja, apesar de ser pastor, eu vou receber sobre mim o resultado da maldade que eu pratiquei, assim como Israel recebeu, pela iniquidade, pela zombaria ao nome de Deus, pela sua desobediência contínua. Então é isso. E às vezes também Satanás utiliza circunstâncias, situações, para querer destruir a nossa vida. E nós temos que ter sabedoria, saber o que nós estamos enfrentando é resultado dos atos que eu pratiquei, ou é resultado de uma ação maligna, assim como aconteceu com Jó. Por exemplo, Jó estava passando por aquela situação, não como um resultado direto de suas ações, mas por causa de uma arquitetura maligna por trás disso, aquilo tudo. E outra situação é o próprio Senhor, o nosso Deus, que permite algumas situações e nos envia determinadas situações para que nós possamos
ser provados, e muitas vezes, a maioria deles, dessas situações, é que nós sejamos edificados e aprendamos com as situações. E aqui Asaf está dizendo, clamando ao Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo? Não é no sentido de que Deus, tu está cego, ou Deus, tu esqueceu, mas é numa, digamos assim, numa licença poética, dizendo, Senhor, nós sabemos que tu és Deus de justiça, nós sabemos que tu és o vingador, mas nós sabemos também que tu és misericordioso. Sem dúvida, Asaf estava lembrando daquilo que o Senhor havia declarado a Salomão no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, quando o Senhor declara, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Asaf estava firmado nesta promessa de Deus. E em meio às situações de problemas, de lutas, de dificuldades, de angústias, nós temos que fazer como Jeremias disse, temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança? A promessa de Deus. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, Jesus falou isso. Então, eu me agarro nessa promessa e digo, Senhor, tu estás comigo, tu estás ao meu lado, tu estás à minha frente, tu estás atrás de mim, tu estás adiante de mim, tu estás acima de mim, tu estás ao meu redor em qualquer situação. E eu creio que o Senhor está em toda essa história aí, trabalhando para o meu bem. É o que Asaf estava dizendo para Deus. Não era um lamento de alguém insubordinado nem insolente. Asaf estava colocando diante de Deus a sua angústia e trazendo à memória aquilo que Deus havia dito, dizendo, Senhor, a tua palavra diz que se andarmos desobedientemente, o Senhor trará sobre nós juízo. Perfeito. Nós recebemos, a cidade foi destruída, o templo foi queimado, nós fomos deportados para a Babilônia, todavia a tua palavra também diz que se nós voltarmos as nossas faces, o nosso coração se converter a ti, o Senhor vai nos trazer de volta e vai nos edificar novamente como um povo. E eu gostaria de lembrar a você e a mim, meu irmão, nesse instante, de que todos os dias nós devemos estar com a nossa mente encharcada com a promessa do Senhor. Eu tenho um caderno em que eu anotei tudo aquilo que eu sou em Cristo, tudo aquilo que nós somos em Cristo. Nós somos novas criaturas, nós fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro, nós fomos transportados das trevas para o reino da luz, nós fomos selados com o Espírito da promessa, o maligno não nos toca, nós somos filhos de Deus, nós temos perdão pelo sangue de Cristo, e tem várias coisas que nós somos e nós precisamos diariamente, continuamente, declarar, assim como Asaf colocou aqui, Senhor, eu reconheço que nós pecamos, fomos iníquos e fomos distantes do Senhor, mas eu também reconheço que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, porque o Senhor jamais desprezará o coração contrito, nem o espírito quebrantado diante de ti. Quem sabe hoje você precisa fazer isso? Quem sabe hoje, no meio da sua luta, da sua dor, da sua dificuldade, você tenha que estar diante do Senhor agora e dizer, Senhor, perdoa. Essa situação está assim porque eu colaborei, eu busquei, eu participei. Mas eu te peço, em nome de Jesus, perdão. E o Senhor, nesse momento, Ele vai olhar como sempre olhou, com coração de pai, e dizer, eu vou transformar aquilo que seria humanamente impossível em algo possível, porque eu sou o Senhor de sua vida, eu governo a sua vida, e eu vou continuar fazendo aquilo que está escrito na minha palavra, em Filipenses capítulo 1, verso 6, que Paulo expressa esse pensamento de Deus gestado pelo Espírito Santo. Aquele
que começou em vós a boa obra, vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. É o que Asaf está dizendo, no versos 22 e 23. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias, e não te esqueças da gritaria dos inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Senhor, o que eu estou dizendo aqui é: perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa iniquidade. Nós reconhecemos que pecamos contra Ti, nós reconhecemos que fomos insubordinados, mas perdoa o nosso pecado e restaura a nossa vida. Essa é uma coisa tremenda e maravilhosa, que apesar dos pecados, apesar das quedas, apesar dos deslizes, o nosso Deus, Ele é misericordioso e gracioso. Misericórdia porque perdoa os nossos pecados, e gracioso porque nos dá uma outra oportunidade, uma nova chance, um novo começo em Cristo Jesus. E eu espero, meu irmão, que nesse dia, o Salmo de 74, que é o lamento por causa da profanação do templo, por causa da queda da cidade, um salmo didático de Asaf, lembre a mim e a você de que, apesar de termos feito iniquidades, pecados, desviado dos ordenamentos do Senhor, se pedirmos perdão, se nos arrependermos, Ele irá restaurar a nossa vida, e Ele vai trazer de novo à existência tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra que faria. E eu espero que este salmo não seja apenas um salmo escrito por Asaf, mas seja um salmo escrito no seu coração, no meu coração, na nossa mente, e a gente possa estar continuamente lembrando, absorvendo, colocando essas verdades que são eternas e jamais perecerão, porque quem prometeu é fiel. O Senhor te abençoe, te guarde, e eu espero que você esteja conosco no próximo SalmoCast. Deus te abençoe.